mais uma vez através da palavra do Senhor. Amém? O pastor está orando em favor do nosso querido irmão Antônio Marcos. É um prazer revê-lo. Fiquei muito preocupado com a sua enfermidade. Mas graças a Deus hoje estou alegre por te ver com vida. Amém? Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé e vamos orar ao Senhor, né? Para que Ele venha falar ainda através da sua palavra. Já estamos ouvindo o Senhor falando através dos louvores, mas a palavra ela fecha com chave de bênção, né? Grandioso Deus, Pai bondoso, louvamos o Teu nome, Senhor, e somos gratos. Suplicamos ao Senhor pela vida do Teu Filho, a que o Senhor venha usá-lo neste altar, como sempre usou, na graça, no poder, na unção do Teu Espírito Santo. Fala, meu Deus, com esta congregação nesta noite, através da Tua palavra, enquanto o Senhor estende as mãos para curar, para que se faça, Senhor querido, sinais, maravilhas e prodígios no meio de nós, pois a Tua palavra ela é poderosa. Em nome de Jesus oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, sou muito grato por essa igreja. Muito grato mesmo. Porque foi uma das igrejas, quando eu saí do hospital, a minha esposa falou, pastor Rogério estava preocupado. Eu falei, então a igreja orou, e é por isso que eu estou aqui. Foram 25 dias internados. 25 dias. 7 deles em coma, entubado. 17 na UTI. 25 dias. E até o 24º dia o médico dizia assim, você tem 1% de chance. Olha eu aqui. Vale a pena orar, irmão. Continue orando. Aquele parente, Deus vai alcançar. Aquela família, Deus vai alcançar. Deus vai tratar no esposo, vai tratar na esposa, vai tratar no filho. Vale a pena orar, irmão. Deus, Ele adentra cárcere, Deus adentra UTI, CTI, irmão, só para que o nome dEle seja glorificado. Vou dizer o que Jesus disse na ceia. Quando Jesus adentrou para a ceia, em Lucas ele disse assim, desejei muito cear convosco. Vou repetir a frase do nosso Senhor Jesus, como eu desejei cear convosco. Quero agradecer as irmãs, os irmãos, amém, irmãos? Alguns já conheço, né? No trabalho que estão aqui. Você que trouxe Bíblia, Deus ainda fala, amém, irmãos? Eu estou ali brigando, conversando, discutindo com o Espírito Santo. Qual era o texto que eu ia trazer essa mensagem? E Deus sempre fala comigo nos louvores para Deus confirmar. E aí vem todo mundo e louva, irmão. E Deus não fala, aí vem as crianças. Oh, aleluia. Como Deus tem um quê diferente com criança. Então abra sua Bíblia no maior dos evangelhos. Evangelho escrito por João. Capítulo 3, o verso 16. Irmãos, eu poderia contar o testemunho, mas eu já vou me agendar para outro dia aqui, né? Hoje não pode, porque hoje é um dia que não é normal. Os irmãos podem dizer amém? Todo culto é especial, mas a ceia, sim ou não? É na ceia que a irmã estreia aquele sapato. Não é assim, meus? É na ceia que a trança é diferenciada. Não é assim mesmo, não é? As irmãs sorriu, não é? É a ceia, irmão. Por mais que a gente ache que a ceia é mais um culto, não é não, irmão. Aquele sapato é para ceia. Ah, como eu quero ter uma oportunidade na ceia. Não por causa da quantidade, mas porque a ceia é sim um culto diferenciado. E se aqui não sabe, eu aprendi lá atrás, a gente vai aprendendo e vai passando para os outros. Na ceia não se pede, só agradece. Vou repetir, na ceia não se pede, só dá. Só agradece. Agradece por quê? Por aquilo que já foi feito. Eu não vou ler sozinho. Os irmãos sabem o que é unissono? Unissono é todo mundo junto, amém? Vamos contar no 5, 5, 4, 3, 2, 1. Porque
Os irmãos concordam que dá para melhorar? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele não morra, mas tenha glória. Coloca a Bíblia do lado aí. Vamos no seu assento. Não sou de costume dizer isso, mas olha para quem do teu lado e diga assim: tu é privilegiado. Aleluia. Privilegiado. Lá no seu trabalho pode dizer que você não é nada. Na sua casa pode dizer que você não é nada. Na tua família, no churrasco da família, podem dizer que você não é nada. No grupo do WhatsApp da família pode até ter te cortado. Mas eu te digo, tu é privilegiado. Eu acho lindo, pastor Rogério, que o escritor vai dizer assim: porque Deus amou o mundo, mas ele expressa, ele diz assim, mas de tal maneira, mas com tanta força, mas de tal maneira, aleluia, e ele põe uma vírgula, mas de tal maneira, não é um amor qualquer, está entendendo? É por isso que eu estou aqui, é por isso que a sua oração chegou no céu, sacudiu o trono e ele entrou dentro da UTI, é porque Deus te amou de tal maneira, que quando você dobra o seu joelho, no teu quarto, ele chama anjo, arcanjo, serafim, querubim, manda pegar a bandeja de prata e fala: o que ela pedir tu faz, o que ele pedir tu faz, porque Deus te ama de tal maneira. Senhor, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço por ter me resgatado do lamaçal. Eu lhe agradeço pelo privilégio. Só lhe agradeço. Quem aqui tem filho? Vou deixar um pouquinho mais profundo. Quem aqui tem alguém que ama demais? Eu vou ler o texto para você entender. E Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele fala mundo, ele não está falando desse mundão, ele está falando de mim. Ele está dizendo assim: Deus amou o irmão Antenor de tal maneira, aleluia, oh glória, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. Agora você imagina lá no céu, aleluia, o verbo está lá e o verbo é Deus. Eu imagino um concílio no céu, isso é conjecturando, e Deus dizendo assim: olha, eu amo aquela igreja de tal maneira que eu vou dar o meu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu faço uma pergunta, pastor Rogério: o senhor teria essa hombridade de dar a sua filha por um povo que não merece? Entendeu o amor que Deus tem? Deus está dizendo assim: ele não presta, ele não me ama como eu amo ele, ele não me obedece como deveria, ele não me respeita como deveria, ele não me coloca na casa dele aonde deveria. Mesmo assim, eu vou dar o meu filho unigênito. Esse é um amor ágape, um amor que ama primeiro, mesmo não sabendo como você vai fazer para devolver, porque ele nos amou primeiro. Em Isaías 53, nós vemos toda a história da imolação do próprio Senhor Jesus. Para que os irmãos entendam esse texto e entendam a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero que os irmãos reflitam e na maioria das vezes fechem os olhos para tentar entender o que vai acontecer. Vou dizer de novo: tu é privilegiado e este culto não é normal. Culto de Santa Ceia é diferente. Quando você olha para Isaías 53, nós não temos tempo, por isso eu peço, você que ainda não leu, lê em casa. Você vai ver toda a cerimônia da imolação do cordeiro. Que cordeiro é esse? Aquele que foi morto, mas reviveu.
Aquele do Gênesis capítulo 3 e verso 15, que pisou na cabeça da serpente. Toda a cerimônia da imolação. E no verso 10, capítulo 53 e verso 10, tem um texto interessante, que reflete esse texto que nós vemos, onde diz assim: e Deus agradou moê-lo. Deus agradou moê-lo a ponto de enfermar-se ou de ficar doente. João capítulo 3 e verso 16. Estou dizendo isso para que nós possamos entender. Amém? Então vamos dar um pouco de passeada pela Bíblia. Quem lê Bíblia, ou pelo menos quem ouve, porque a fé vem por ouvir a palavra do Senhor, sabe que Jesus é de nascimento de Belém, uma das cidades mais prósperas da próxima. Só que ele não fica em Belém, e ele vai para Nazaré, ser criado numa cidadela, a de Nazaré. E nessa cidadela os irmãos têm que entender, porque muita gente não olha Jesus quando pequeno, não vê Jesus quando pequeno, só a partir dele completar 30 anos. Então vou explicar para os irmãos mais ou menos, porque Jesus é judeu. E ele mesmo diz: eu não vim para que a lei não fosse cumprida, eu vim para que ela se cumpra. Ou seja, eu e o pastor Rogério e os irmãos não precisam cumprir a lei, porque o nosso Jesus cumpriu por nós. Ele cumpriu e falou: ninguém precisa mais cumprir, porque ele cumpriu por nós. Porque ele sabe que o homem não consegue cumprir a lei. E a lei é a letra que mata. A lei mata. Então ele vem e cumpre a lei para que os outros não cumpram. E cumprindo a lei, ele tem que cumprir os costumes judaicos. E eu acho que eu já falei aqui. Um judeu, quando o filho dele nasce, ele não faz como nós, que dizemos ser crentes. Ele não faz como nós. Nós, quando um filho nasce, o neto nasce, a gente começa a fazer bilu-bilu, e fazer aquele monte de coisinha, mudar a voz, não é assim? Um judeu não. Um judeu, quando o filho nasce, eu acho lindo isso, ele vai no ouvido do filho, irmão Antônio, e diz assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia. Oh, aleluia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o judeu, quando o filho nasce, ele já começa a citar para o filho a Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros. Ele já começa, 5 livros, os livros da lei. Ele começa a falar para o filho. Então a criança, nos costumes judaicos, Jesus nasce em Belém, vai para Nazaré. E quando ele vai para Nazaré, até os 5 anos, por ser judeu, amém, irmão? Por ser judeu, ele tem que estudar os 5 livros, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele precisa dominar isso. E quando ele domina esses livros, ele vai para os livros históricos e os livros poéticos. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas ele vai para estudar esses livros. E quando ele termina de estudar, ele vai estar mais ou menos com seus 14 anos. Aí entra a lei judaica. Aí quando ele chega aos 14 anos na lei judaica, isso é costume até hoje, o filho vai escolher. Uma é se tornar um dos principais da sinagoga. E para isso, ele precisa estudar com os mestres, os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Nicodemos, Anás, Caifás, Gamaliel. Ele precisa estudar com eles. Ou ele pode escolher a profissão do pai. Qual era a profissão de José? Jesus opta por ser carpinteiro. Por quê? Porque quem é que vai ensinar Jesus? Quem ensina a palavra, a própria palavra? Ele não tem mestre para ele. Lembra quando ele é criança, ensinando os doutores e debatendo com os doutores da lei? Então ele escolhe ir para aprender com o pai. E aí quando ele completa 30 anos, ele vai para o lado do deserto. E no
Rio Jordão, ele se encontra com o primo dele. E aí os irmãos sabem da história, eu tenho que dar uma corrida para os irmãos entenderem. Ele encontra com seu primo João, o primo João, mesmo não sendo merecedor, o batiza, porque ele mesmo solicita, porque ele veio e ele cumpriu toda a lei. E quando batiza, Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele funda a igreja dele. Oh, aleluia. Lá em Cafarnaum, uma região litorânea, perto do mar, ele vai para uma área de pescadores e ali ele começa a trazer os obreiros da casa dele. Tiago, João, Pedro. E ele começa ali fundar a igreja dele. Ali tem a primeira pregação de impacto. Quando ele fala para Pedro, Pedro, afasta um pouco o barco, me empresta o teu barco. Eu vou para a proa e eu vou pregar. Oh, glória. Ele prega de certa maneira que Pedro fica impactado. Vai para o mar, pesca, e quando Pedro sai, a pregação ainda está na mente. Quando a pregação está na mente, ele não se importa com o peixe. Jesus diz assim, vem e me segue. Pedro segue ele. Porque aquele que ouve essa palavra é liberto pela verdade. E Jesus começa, por ser Deus, fazer prodígios, milagres e maravilhas. De sorte que, é só você ler no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, versos 1 e 2. Chega ao Sinédrio, uma moção e diz assim, tem um jovem pregador aí, mas um não, esse não só prega, esse cura, esse os demônios obedecem, aleluia. Esse não tem nojo de leproso, ele coloca a mão na lepra. Esse não foge de esquife, ele entra na frente do esquife. E ele está curando, está salvando, está libertando. E outra, não só judeu, ele está libertando e abençoando romano, grego. Ele está revolucionando isso. Aí você vai para o Evangelho escrito por Marcos e eles começam a fazer um plano para matar Jesus. Primeira pregação. E eles começam a armar um plano para matar Jesus. Só que de sorte nós sabemos que enquanto não for a hora, Jesus não é entregue. Eles tentam matar, mas não conseguem. Porque as seitas judaístas ou os religiosos começam a querer matar Jesus. As três categorias. Quais eram as categorias? Os escribas. Quem eram os escribas? As pessoas que faziam as cópias dos livros. Os outros eram os anciãos. E os outros os sacerdotes. O ancião dava conselho para o sacerdote. E o escriba fazia cópia. Ou seja, era a nata do evangelho. Estão entendendo? Era a nata que estava perseguindo Jesus. Quem estava perseguindo, prestem atenção, quem estava perseguindo é quem tinha grande título. Quem não tinha título, seguia. Você não entendeu, senão você dava um glória. Quem não estava ligando para título, seguia Jesus. Mas quem tinha título, estava ligando para o título, perseguia. Eu não sei se está muito diferente hoje. E eu vou falar, amém? Eu bati de frente com um obreiro da nossa igreja. Porque quando vai um diácono pregar, ele desce do púlpito. Irmão, tem muita gente preocupada com título. E a maioria das pessoas que se preocupam com título, perseguem e não seguem. Mas quem não se preocupa com título, só segue Jesus. A perseguição é tanta, que por muitas das vezes, Jesus tem que sair do local. Ele tem que sair do local. Só que é chegada a hora, aleluia. E numa quinta-feira, numa ceia, ele manda os discípulos ir à frente, escolher, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Ele pega os discípulos, pastor Rogério, e fala, vai à frente. E quando chegar lá na frente, você vai encontrar um homem. Esse homem, ele tem uma grande sala, um cenáculo. Cenáculo era uma grande sala que ficava no andar superior. Diga para ele
para ele limpar aquela sala. Porque hoje o mestre, olha Jesus dizendo, vai entrar comigo, vai entrar vocês 12. Olha o que ele fala. Vai entrar Pedro, vai entrar Felipe, vai entrar João. E ele diz uma coisa linda, irmão Antenor. Ele diz assim, assusta, viu o que ele diz? Manda ele emprestar a sala, mas só entra eu e os 12. Não entendi, vou te explicar. Ele está falando, vai me emprestar a sala, mas não vai entrar. Vou repetir. Vai emprestar a sala, mas não vai entrar. Por que que Jesus disse isso? Porque tem muita gente, irmão, que só porque empresta a sala acha que pode cear. Jesus estava falando assim, não é qualquer um que senta na mesa para cear comigo. Oh, glória! Não é porque empresta a sala, e eu vou falar. Tem gente que acha que só porque dizima tem direito. Toma cuidado, examina-se o homem a si mesmo. Eu vou cear porque eu dizimo, emprestador de sala. Eu vou cear porque eu tenho carro bom, emprestador de sala. Eu vou cear porque eu sou tal, irmão. Pare de ser emprestador de sala e seja discípulo dele. Ele adentra essa sala com esses 12. E aí ele diz essa frase. Desejei muito cear convosco. Que era a época da Páscoa. Ele diz, desejei muito cear convosco. Naquele dia, ele faz isso que a irmã leu a primeira carta, ou a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Ele pega o pão, ergue, rende graças e parte o pão, que simboliza o corpo dele. Ele pega o ovinho semelhante ao pão e dá graças novamente e distribui o vinho, dizendo assim, este cálice é o meu sangue. O interessante, pastor Rogério, é que na mesa não estão apenas os discípulos verdadeiros, também está Judas. Mesmo assim, ele pega o pão, que é o melhor dele, rasga e dá para eles. Não entendi. Mesmo que na mesa tenha traidor, dê o seu melhor. Mesmo que no culto tenha pessoa que você não gosta, ou que não gosta de você, dê o seu melhor. Porque Jesus naquele dia, mesmo com Judas na mesa, ele deu o melhor dele. Uma certa feita o pastor disse assim, sabe por que Jesus deu o melhor dele na mesa? Com Judas na mesa. Eu falei, por que, pastor Claudio Honor, lá de Minas Gerais? Ele falou assim, porque na mesa que tem Judas também tem João. Na mesa que tem Judas também tem Felipe. Na mesa que tem Judas também tem Pedro. Aí Jesus tem um diálogo breve com Judas. Ele percebe que Judas vai entregá-lo. Então ele diz assim, vá e faça logo tudo aquilo que você quer que faça. Os irmãos já sabem aonde eu quero chegar. Essa foi uma introdução para chegarmos no bosque. Agora Jesus se retira, porque é chegada a hora. Ele vai para um bosque chamado Getsemane. E lá nesse bosque, ele chama 3 discípulos que era de apego dele, Pedro, Tiago e João. Pede para que eles possam orar com ele. Mas ele dá um mandado um pouco à frente, segundo a Bíblia, um tiro de pedra, 20 metros. E lá ele ajoelha, aleluia. E ele começa a orar. Só que a oração dele não é uma oração de guerra. A oração dele é essa: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Alguns teólogos dizem que o cálice era a surra, era o açoite. Mas quando você vai estudar a escatologia, o cálice que ele está falando não é esse. O cálice é a separação do filho com o pai. O cálice era esse costume judaico. Quando uma pessoa ia para ser crucificado, queima a casa dele e pega o nome do pai dele, coloca o nome do pai dele como se o pai dele fosse maldito.
Ele estava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que um anjo vem e consola Jesus. E Jesus dá um brado: Pai. Nem consolo de anjo, irmãos, a gente sabe disso. Se for possível, passa de mim esse cálice. A angústia de Jesus era tanta que a Bíblia vai citar que Jesus tem um evento chamado hemaditrose. Hemaditrose é um evento que aconteceu 3 vezes. Uma vez na Bíblia e 2 vezes como nossa história contemporânea. Uma freira no passado, na Idade Média, e uma menina na Segunda Guerra Mundial teve essa hemaditrose. O que é hemaditrose? É uma coisa, o cansaço físico e a dor física é tanta que a pessoa entra num estado psicológico deteriorado. E quando isso acontece, as nossas glândulas partem. E quando as glândulas partem, sai sangue. Jesus começa a suar gotas de sangue. Só que Jesus, como é obediente, ele libera uma palavra assim: todavia, oh glória, não seja feita a minha, seja feita a vossa vontade. Um certo pregador, ele disse assim, e eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar que seja assim. Ele estava dizendo, como Jesus era 100% Deus, 100% homem, esse certo pregador disse assim, o 100% homem estava dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o 100% Deus viu lá no futuro a Igreja Luz do Mundo sendo fundada. Viu Deus resgatando o pastor Rogério. Viu Deus curando o irmão Antenor. Aí o Deus disse assim: mas, todavia, não seja feita a minha, seja feita a vossa vontade. Jesus levanta e volta para os discípulos. Quando ele chega nos discípulos, os discípulos estão dormindo. E ele diz assim: não pode velar comigo nem uma hora. Nem uma hora. Agora levantem. Porque é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. Quando ele está saindo do bosque, e os irmãos sabem da história, vem Judas. E como Jesus se parecia com todos, é só ler Isaías. Jesus não tinha o olho diferenciado, nem a barba diferenciada, como dizem. Você vai ver Jesus nos filmes, todo mundo tem cabelo duro, só Jesus tem cabelo liso. Não, Jesus é igual a todos. Isaías diz que ele não tinha sobre ele formosura. Formosura quer dizer beleza. Não tinha nada belo em Jesus. E eu provo na Bíblia. A Bíblia diz que em certa feita um homem quer ver Jesus. O nome dele? Zaqueu. Ele corre, sobe na árvore para ver Jesus. Jesus já está debaixo dele, ele não viu. Sabe por quê? Porque Jesus era igual a todo mundo. Não entendi, vou te explicar, irmão. Tem um monte de pregador diferente hoje, com terno brilhante, o tupete é diferente, o relógio é diferente, todo diferenciado da igreja. O sapato dele tem 15 cores, ele quer ser diferente de tudo, mas Jesus não. Jesus é igual a mim, é igual a você. Jesus é a cara dos discípulos dele. Paulo disse assim: aquele que segue a Jesus, a pessoa vai se parecendo com Jesus. Irmão, eu vou melhorando, vai melhorando o caráter, vai melhorando o teu nome, e aí você vai se parecendo com Jesus. Jesus é preso, é quinta-feira, madrugada. Jesus é preso, porque ele é denunciado por um beijo de Judas. E como ele está com uma guarda sacerdotal, eu não vou falar da história do sacerdote que foi cortado a orelha. Ela é levada ao sinédrio. O que é o sinédrio? Um conjunto onde está quem? Estão as 26 seitas judaicas. E no meio das 26, as 3 maiores. Os 3 bambambãs. Os sacerdotes representando o farisaísmo. Os anciãos representando a sabedoria do sacerdote. E os escribas simbolizando a grande teologia. Então os 3. E Jesus está no sinédrio. Pegam Jesus e levam para Pilatos.
e acusam Jesus de ser um dissidente. O que é dissidente? Uma pessoa que está dando um jeito para derrubar o governo. Pilatos descobre que Jesus é nazareno. E ele é da província aonde Herodes domina. Ele fala, leva ele para Herodes. Ele vai para Herodes. Herodes tira sarro de Jesus. Põe uma roupa brilhante de Jesus e manda de novo para Pilatos. E quando chega lá, Pilatos fala assim, eu não vou fazer nada. Então, vamos açoitá-lo. E aí começa a minha e a sua história. Ah, se não fosse por Jesus. Aleluia. Como ovelha muda ao matador. Pegam os guardas mais grandes e fortes. Dão na mão dos guardas uma arma chamada azorrague. É um tipo de chicote que tem 7 pontas. Nessas 7 pontas tem limalhas de ferro, bolinhas de ferro e ossos de carneiro. E eles começam a chicotear Jesus. A história diz que cada chicoteada abre uma fenda de um dedo mínimo nas costas de Jesus. Quando as costas de Jesus se enchem, eles viram Jesus e começam a bater na barriga e no tórax de Jesus. Quando não dá mais para bater na barriga e no tórax, eles vão bater agora nas solas dos pés de Jesus. Jesus é Deus, irmãos, e ele tinha todo o poder. A pergunta é, por que ele não levantou e disse chega? Sabe por quê? Porque ele te amou primeiro. No momento em que ele quisesse, ele poderia levantar e dizer assim, não dá mais, não quero mais, vou voltar para o céu, o antenor que se vire. Mas ele nos amou primeiro. Oh, glória. Ah, se não fosse o Cordeiro. Ele é açoitado, depois é preso. E eu tenho que correr porque a história é grande. Ele está agora no pátio da casa de Pilatos. Ele está sobre ele com uma túnica. Lembra que ele apanhou? Lembra do sangue? A túnica está grudada no corpo dele. É a Páscoa. Pilatos diz assim, por costume de vocês, eu tenho que ter misericórdia de um preso. Nós temos aqui 2. Nós temos Barrabás e nós temos a Jesus. Quem vocês querem que liberte? E começaram a gritar, libertem Barrabás. Ele liberta Barrabás e pergunta, e Jesus, eu faço o quê? E eles começam a gritar, crucifica. Ele faz aquele ato de lavar as mãos e entrega ele aos judeus. E quando ele é entregado aos judeus, tira-se a túnica de uma vez só. As feridas que estavam fechadas abrem novamente. Colocam sobre ele o partíbulo da cruz, que é aquela parte transversal da cruz. Mais ou menos 70 quilos. Jesus começou a fazer o jejum na quarta-feira. É preso na madrugada da sexta. Agora ele está com fome, com sede, com uma coroa com 12 espinhos africanos sobre a cabeça. A coroa não era para ele, a coroa era menor. Para colocar a coroa na cabeça dele, a Bíblia diz que pegaram vara-paus, não entendi. Pegaram a coroa que não cabia, cheia de espinho, e começaram a bater com um pau para encaixar. Oh, aleluia. E ele não levantou, porque ele te amou primeiro. Agora ele está com 70 quilos subindo, amém, irmãos? Subindo para o Gólgota, o Monte das Caveiras. Tem uma multidão de cada lado de Jesus, amém, irmão? Sabe quem estava lá? Aleluia. Estava a mulher Cirofenícia.
a qual o próprio Jesus expulsou o demônio da filha. Imagina o que a filha disse: mãe, esse não foi aquele que expulsou o demônio da minha vida? Ajuda ele, mãe. Sabe quem está lá? Está Marta, Maria e Lázaro, dizendo: Lázaro, nós temos dinheiro, ajuda ele, Lázaro, ele te ressuscitou. E Lázaro não ajudou. Sabe quem estava lá? Estava Jairo, com a sua filha que foi ressuscitada. Eu imagino a filha dizendo: papai, não foi esse o homem que me deu o copo d'água? Papai, não é esse? Pai, você é uma autoridade, você é um sacerdote, ajuda ele, pai. Mas Jairo não ajudou. Pedro, que mesmo depois de negar por 3 vezes, também estava, mas Pedro também não ajudou. E vai Jesus subindo com a cruz. Irmão, feche os seus olhos. Imagina a visão de Jesus olhando todos que ele curou. Oh, aleluia. Cuspindo nele, segundo a Bíblia. Batendo nele, segundo a Bíblia. As pessoas que comeram do pão multiplicado, agora cospem nele. E sabe por quê? Ele não revidou? Porque ele te amou primeiro. Aleluia. Não, irmão, isso não é um culto normal. Isso não é um culto normal. Nós temos que agradecer porque ele nos amou primeiro. No peito dele colocam uma placa debochando de Jesus, mas era profético. Nessa placa está escrito em hebraico: Yeshua et Nazaré Melel El Rodim. Este é Jesus, o rei dos judeus. Para eles era sarro, para nós era profético. E lá vem ele subindo. De sorte que ele está tão cansado que ele não aguenta o patíbulo da cruz. E ele cai. Na terceira vez que ele cai, é constrangido um homem chamado Simão de Cirene para levar a cruz para ele. Lá no monte, o estribo está pronto para Jesus ser crucificado. Segundo a Bíblia, a mão de Jesus, aleluia, não está no buraco, não está no correto, no buraco dos cravos. Os cravos eram de 8 polegadas e 12 centímetros. Mas a mão de Jesus não chegava. Sabe por que não, pastor? Porque a cruz não era para ele. Para quem que era a cruz? A cruz era para mim, era para você. Não era para ele. A cruz não era para ele. Amarraram a mão de Jesus de um lado da cruz e estenderam o músculo dele até chegar no local, de sorte que o ombro dele foi deslocado. Ele é pregado na cruz. E eu vou explicar para os irmãos. Professor e pastor Rodrigo Silva achou pés crucificados lá. Os pés não são crucificados como os filmes, pastor. Não era assim no outro. Os pés eram crucificados pelo tendão de Aquiles. Então Jesus foi crucificado assim por mim e por você. Jesus não estava amarrado. Colocaram uma base. E quando Jesus percebeu que o pai se enfureceu, porque a Bíblia diz no Salmo 18 que o pai, quando viu o filho ser imolado, se enfureceu. Jesus te ama tanto, mas te ama tanto, aleluia, que o corpo dele está para frente e ele não consegue respirar porque o pulmão está sendo esmagado. Mas ele precisa orar. Orar é conversar, ele precisa conversar com o pai. Ele sente, porque ele é o pai, ele sente que o pai está irado. E ele faz uma força descomunal
segurando nos pregos que o crucificaram. Traz o corpo para perto do patíbulo da cruz. E ele faz uma oração. Aleluia. A oração mais curta da Bíblia e a oração mais poderosa do universo. Qual foi a oração? A oração foi essa: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Essa oração mudou a nossa história. Só existe Igreja Luz do Mundo, não é pelo pastor presidente, foi por causa desta oração daquele que te amou primeiro. Se existe Assembleia de Deus, irmãos, não é por causa do pastor presidente. Só existe a Igreja Assembleia de Deus por causa dessa oração, porque Ele nos amou primeiro. Se a igreja está de pé, não é por causa do seu dízimo. O seu dízimo é responsabilidade, mas é por causa desta oração, porque Ele nos amou primeiro. Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Na hora marcada no céu, Jesus olha para o céu. Aleluia. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E olhando para o céu, a Bíblia diz que ele rende e diz assim: Tetelestai, está comprado. Vou repetir: está pago, está consumado. E ele rende o Espírito, vencendo a morte. Não, irmão, ele morreu. Ele rendeu o Espírito. Ele não entregou o Espírito na mão da morte, que está tentando matar ele desde a quinta-feira. Desde a quinta-feira a morte está tentando matar ele. Quando ele vence a morte, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos, não nada morte, eu entrego o meu Espírito. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Título de informação: palavra revelada. As pessoas dizem, irmão, que quem bateu em Jesus foi Satanás, que quem pisou em Jesus foi Satanás, que quem cuspiu em Jesus foi Satanás. Ah, irmão, lê do engano. Lê do engano. Satanás não é bobo. Satanás nunca tocou em Jesus, porque ele não é bobo. Satanás, na verdade, sempre apartou-se de Jesus, porque ele sabia que aonde Jesus chegava, Satanás tinha que bater em retirada, e tem que bater em retirada. Então foram os romanos também não tinham poder sobre Jesus. Tinham sim, não tinha. Jesus diante de Pilatos disse assim: para provar quem eu sou, eu tiro esse pecado da tua conta. Os romanos não tinham poder sobre Jesus. Irmão, então quem foi que bateu em Jesus? Quem foi que chicoteou Jesus? Quem foi que cuspiu em Jesus? Segundo a minha Bíblia, a vossa Bíblia, agradou ao Pai. Espera aí, irmão, você está dizendo que foi Deus, o Pai, que fez isso? Eu não. A Bíblia diz que quem chicoteou foi o Pai, que quem bateu foi o Pai. Por que ele fez isso? Sabe por quê? O Pai bateu no próprio filho para não bater no irmão Tauá. O Pai bateu no próprio filho para não bater no pastor Rogério. O Pai bateu no próprio filho para não bater no irmão Antenor. O Pai moeu o próprio filho para não me moer. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é o filho e sabe quem sou eu. Jesus se fez maldito por nós. Jesus foi surrado no meu e no seu lugar. Quando ele disse:
para cear em memória dele. As pessoas ceiam pela morte, mas a ceia na verdade era para cear por aquilo que ele fez no meu lugar. Isso é cear. Esse é o valor da ceia. Estou dizendo isso porque tem muita gente vindo para culto de Santa Ceia sem saber o que vai fazer, achando que é apenas mais um culto. Não tem coragem de pedir perdão nem para o próprio irmão de sangue. Amandarás, irmão, essa mesa que está posta é o maior memorial do céu na terra. Vou repetir. O maior memorial não é quando as irmãs do ciclo de oração fazem aquela roupa bonita, pastor, para o congresso. Não, irmão. É bonito, é sim. Mas o maior memorial é essa simples mesa colocada na frente da igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, eu sei. Nosso irmão veio aqui, quando ele vem, ele prega daquele jeito que dá para pular e rodar, irmão. O maior avivamento é nós reconhecermos o que Cristo fez no meu lugar. Ele olhou do céu e falou assim: o pastor Rogério não consegue subir na cruz, ele não consegue. O evangelista Antônio Marcos não consegue subir na cruz, ele não vai conseguir. Aí nós vemos João capítulo 3 e verso 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para fazer aquilo que eu não pude fazer, para cumprir a lei que eu não pude cumprir, para levar a chicotada que eu não aguentaria, para subir na cruz que eu não subiria, para que um dia nós estejamos lá. Quem vai estar lá, irmão? E a gente ouça uma voz serena e sublime. E essa voz vai dizer: vindes, benditos do meu Pai. Aleluia. Vinde, benditos do meu Pai. A Bíblia diz que um anjo vai dizer: quem é esta? E ele vai dizer: esta é a noiva adornada, redimida. Soberano e eterno, Deus Todo-Poderoso. Pai querido, aqui não é um povo comum, é um povo privilegiado, que entende o sacrifício vicário da cruz, que entende, ó Pai querido, o holocausto, ó Pai querido, a expiação por nossos pecados. E nesta noite, ó Pai querido, estamos no seu memorial. Pai querido, nesta noite, ó Deus poderoso, nós vamos participar, ó Pai querido, do teu corpo, do teu sangue. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Deus. Está entendendo, irmãos? Porque levar uma vida de santidade na presença de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus não foi brincadeira, né? Não foi brincadeira. Por isso nós devemos levar uma vida de santificação na presença de Deus, né? Vamos ler o texto da Bíblia, foi falado pelo nosso irmão Erli, 1 Coríntios, capítulo 11. Oh, glória a Deus. Capítulo 11. Versículo 23. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Amém? Capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça a Deus, partiu, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor
até que venha. Amém, irmãos? Todos conhecemos o texto de Santa Ceia, não vou ler mais, tá? Mas todos os irmãos já conhecem o sentido espiritual da Santa Ceia, e quem não conhece tem que assistir o vídeo da mensagem de hoje de novo, né? Porque está gravado a palavra aqui. Assiste lá, você vai entender o sentido espiritual disso aqui. Como está dizendo o irmão Cláudio agora há pouco, né? É maior o sentido espiritual da Santa Ceia do que partilharmos do pão e do cálice que vai ser servido, né? Tem um sentido muito maior que isso, e nós ouvimos aqui nesta noite, pela ministração da palavra de Deus. O sacrifício do Senhor Jesus foi porque Deus amou eu e você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenhamos a vida eterna. Oh, glória a Deus! Olha, irmãos, vamos fazer válido, né, o sacrifício de Cristo por nós, vamos servi-lo com santidade, com testemunho, né, com verdade, com amor, né, vamos servi-lo com sinceridade de coração, porque Ele fez muito por nós, muito mesmo. Glória a Deus! Vamos orar. Eu gostaria que, enquanto nós orássemos, pedir aqui que o irmão Cláudio estivesse se higienizando aqui, o irmão Arlindo também. Vem cá, irmão Arlindo. Vamos apanhar o senhor para trabalhar aqui, tá bom? Um lava a mão do outro, depois vocês vão servir a mesa aos filhos, né? Glória a Deus. Aleluia. Grandioso Deus e bondoso Pai, oramos ao Senhor por este pão e somos gratos ao Senhor, meu Senhor, por este pão. Louvamos o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa e por este privilégio que nos deu o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Te damos graças, Senhor, por este pão. E em nome de Jesus, meu Senhor, abençoa ele e toda a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Também te damos graças, Senhor, pelo cálice. Agradecemos ao Senhor pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Senhor, nós queremos fazer, Senhor querido, válido o sacrifício do Senhor. Humildemente pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, e pedimos ao Senhor que nos purifique como nos tem purificado nesta noite, pela palavra que é água limpa, que limpa nosso coração de toda sujeira, a nossa mente, o nosso interior, como também o exterior do corpo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este cálice e te damos graça por ele, meu Senhor, para a tua glória, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Participam da Santa Ceia do Senhor todos aqueles que foram batizados nas águas, estão em plena comunhão com a igreja. E nós podemos assentar enquanto o irmão tenor canta aqui algumas estrofes da harpa. O irmão vai estar passando servindo os irmãos, e os irmãos esperem, né, para nós estarmos participando juntos da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná. Ele graça a Deus te dá, vem cear o mestre.
Glória a Deus. Sessão da ceia do Senhor é um privilégio. Aleluia. Lembrar da morte salvífica do Senhor Jesus é um privilégio. Estar na presença de Deus é um privilégio. Porque este mesmo Jesus, aleluia, que foi crucificado, este mesmo Jesus que ao terceiro dia ressuscitou, é o mesmo Jesus que os discípulos viram subir, e é o mesmo Jesus que foi anunciado pelos anjos, que da mesma maneira que os discípulos o viram subir, ele também voltaria. Louvado seja Deus. Por ele nós temos acesso ao Pai, por ele nós temos a vida eterna. Glória seja dado ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Então é motivo de alegria, é motivo de festejar, é motivo de nós, irmãos, adorarmos com verdade, com o coração voltado ao sacrifício do Senhor nesta noite. Todos pegaram pão, todos pegaram cálice, amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei dele todos, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Glória a Deus. Enquanto a Rafaela louva o Senhor, nós vamos colocar de joelho e vamos agradecer, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer. Vamos abrir a nossa boca e dizer para o Senhor: obrigado, meu Senhor, por esta hora, por esta oportunidade, por esta noite. Aleluia. Se alegre na presença de Deus, fale em mistério com Deus, glorifique o nome dEle. Ele está aqui ainda para te dar vitória, para te abençoar. Obrigado, meu Deus, por a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua paz sobre nós, pela gratidão. Eu sou grato, Senhor, na alma, pelo perdão dos pecados. Sinta-se por
verdade. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Eu já quero despedir os irmãos com a bênção apostólica. Nós oramos, ouvimos a palavra de Deus, estamos abençoados, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Deus abençoe. Evangelista, irmão Antônio Marcos, pela cooperação mais uma vez com a gente. É bom ver o irmão, melhor ainda ouvir o irmão mostrando a palavra de Deus, né? Que é poderosa para destruir as fortalezas. Glória a Deus. Deus abençoe e guarde todos os irmãos. Amanhã, se o Senhor Jesus permitir, nós estaremos aqui, irmãos, culto com a família. Vai estar pregando a palavra de Deus aqui. Um jovem pastor que congrega na nossa igreja Luz do Mundo, lá da cidade de Cianorte, pastor Eguel, né, vai estar ministrando a palavra de Deus aqui. Então os irmãos venham, falte, convide alguém para estar aqui ouvindo a palavra de Deus e prepare o teu coração durante o dia para ser abençoado à noite aqui, se Deus permitir. Amém? Tem um pedido de oração aqui, irmãos, pela vida do Maxwell, né? Ele precisa da oração da igreja. Nós vamos orar, tá, pelo Maxwell, colocar aí nas nossas orações. E aleluia, hoje às 3 horas, né? Nós temos oração às 3 horas, tá? Vamos orar por ele, interceder a Deus por ele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estenda as mãos aqui, assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.